Oi, turminha! Essa é a nossa aula de correção das atividades de geografia, certo? Então, as nossas atividades de geografia foram da página 13 à página 15, certo? Na página 13, a gente tem um texto que vai ajudar a gente a responder as próximas questões, certo? Então, vamos ler ele bem juntinhos. Leia o texto abaixo e responda as perguntas. Há um lugar para todos. Em uma bela fazenda da região sul do país, morava um menino chamado Francisco. Ele era conhecido por todos na região. Eles o chamavam carinhosamente de Chiquinho. O garoto amava morar no campo e não ficava entediado com as atividades que seus pais exigiam que fizessem todos os dias: dar comida aos animais, ir ao galinheiro, recolher os ovos, molhar as plantas. O tempo que lhe restava era usado para estudar e brincar. Andava a cavalo, nadava no rio que ficava próximo à sua casa, subia nas árvores. Certo dia, recebeu a visita de um primo que morava na cidade. Chiquinho estava ansioso por mostrar a ele a fazenda, os animais e o rio, mas ficou decepcionado, pois o primo tinha medo de tudo e reclamava da ausência de todos os seus brinquedos eletrônicos. O primo foi embora e, quando chegou em casa, disse à sua mãe: Mãe, tem gosto para tudo nessa vida. Chiquinho ficou curioso para conhecer a vida da cidade, pois se era melhor que a sua, devia ser maravilhosa. Pouco tempo depois, ele foi retribuir a visita do primo e, para sua surpresa, sentiu falta do cheiro do mato, da comida caseira, da vida tranquila na fazenda e de suas diversões tão naturais. Quando retornou à fazenda, disse à sua mãe: Mãe, tem gosto para tudo nessa vida. Engraçado esse texto, né? Lembra aquele livro que a gente leu bem no começo do ano, O Rato do Campo e o Rato da Cidade? É parecido, né? Mas vamos lá responder a letra A. Os dois meninos retratados no texto têm gostos diferentes sobre um bom lugar para morar. Levante hipóteses sobre essa diferença de gostos. Então, o que a gente quer saber? Por que será que o Chiquinho tinha um gosto diferente do primo dele? Por que você acha que um não gostou do lugar que o outro mora? Hein? Então, a gente pode ver que cada um tinha gostos diferentes, né? Os hábitos que eles tinham eram diferentes porque eles nasceram em lugares diferentes. O Chiquinho foi nascido e criado no campo, então ele trabalhava com as coisas do campo. Lembra que eu falei na aula que muitas vezes em fazendas pequenas, a própria família que cuida da plantação, dos animais? Então, ele cresceu acostumado com esse contato com os animais, com a terra, com a produção de alimento, certo? Já o primo dele não, ele viveu na cidade, onde você tem outras atividades, geralmente relacionadas a objetos eletrônicos e etc, né? Então, tem uma diferença de gostos aí, justamente porque eles foram criados em lugares diferentes, certo? Então, seria mais ou menos essa a resposta. Que o fato deles serem criados em lugares diferentes fez, né, eles terem gostos diferentes sobre um bom lugar para morar, certo? Letra B. De acordo com o texto, há alguma superioridade de um lugar em relação ao outro? Justifique sua resposta. Se você for olhar no texto, não tem dizendo qual é o lugar melhor para se morar, a fazenda ou a cidade, né? Pois cada um gosta do que vive, cada um gosta do seu próprio lugar, certo? Cada um tem um gosto diferente, como os próprios meninos na história dizem,
tem gosto para tudo nessa vida, certo? Então a resposta é essa: não existe um lugar que é melhor do que o outro. A fazenda depende da cidade e a cidade depende da fazenda, certo? Então, se você for escrever aí, o que é que você vai escrever? Que não existe um lugar melhor do que o outro, porque cada um tem o direito de escolher qual lugar prefere mais para morar, né? Então, letra C. Ilustre no espaço abaixo o cotidiano de um dos personagens. Você vai escolher o Chiquinho ou o primo dele e vai desenhar o cotidiano deles, do Chiquinho na fazenda e do primo dele na cidade, beleza? Você que vai desenhar aí. Eu tô doida pra ver como é que são os desenhos de vocês, porque tem uns desenhistas nessa sala que eu fico impressionada, viu? Então caprichem no desenho de vocês, beleza? Número 5, da página 14, tá? O personagem que você ilustrou ali na questão, na letra C, ele vive no espaço rural ou no espaço urbano? É isso que a questão 5 quer saber. Aí ele te dá aí duas opções, o quadradinho com urbano e o quadradinho com rural. Você vai responder de acordo com o desenho que você fez na outra questão, certo? Agora a última página, página 15, beleza? Se você pudesse escolher, questão 6. Se você pudesse escolher, moraria no campo ou na cidade? E por quê? Essa é uma questão difícil, hein? Se você consegue responder, eu quero saber o que você acha. Se você moraria na cidade ou no campo. E por que você acha isso? Eu acho que é uma questão para a gente parar e pensar muito bem. Eu gosto da minha vida aqui? Como é que seria a minha vida lá? Será que eu gostaria da minha vida lá? Então, é uma boa questão. Fiquem aí pensando sobre isso, certo? Página 15, número 7. Escreva e ilustre no espaço abaixo uma história em quadrinhos que represente uma conversa entre o morador do campo e o morador da cidade. Então, eu quero que vocês façam aí uma história em quadrinhos com um morador do campo e um morador da cidade. Detalhe, não vale ser os personagens do texto que a gente leu. É uma história que você vai criar. Eu sei que você tem criatividade para fazer uma boa história. Então, eu estou bem ansiosa para ver como é que vocês vão fazer, certo? Lembrando que nós temos desenhistas excelentes nessa turma e eu quero ver desenhos com bastante capricho e bastante interesse. E pode usar o lápis de cor, tá? Pode usar o lápis de cor, só não pode usar hidrocor, porque hidrocor fura a página, tá? Mas é isso aí, galera. Essa foi a nossa correção. Eu tô ansiosíssima para ver as histórias em quadrinhos. E é isso aí. Beijos e tchau, tchau!